qual aprendemos sobre a besta que surge do mar e suas duas características, representando Roma, Roma imperial e Roma papal. Também no capítulo 13 continua falando de uma segunda besta, só que essa besta tem características distintas. Essa besta emerge da terra. Que poder essa besta representa? Quais são seus significados e o que essa besta fará para se unir à primeira besta? E também aprenderemos sobre o número 666 e aprenderemos um pouquinho sobre o selo de Deus. Por isso eu espero você no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Uma segunda besta. De onde essa besta surge? Acompanhe comigo em Apocalipse 13, no versículo 11, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Sabe, essa besta que João viu possuía 2 chifres e parecendo um cordeiro. Vamos relembrar, a primeira besta, ela surge do grande mar. O mar, como fala em Apocalipse 17, de 1 a 2, fala que o mar significa densas populações, povos, línguas, sabe? Então essa besta que surge da terra só representa ao contrário. Então se o mar representa grandes populações, então a terra representa população escassa. Já os 2 chifres como de cordeiro, você sabe que na profecia chifre representa reinos. Então aqui falas de reinos. E já a aparência de cordeiro refere-se a Jesus Cristo. Simbolizam uma alusão da liberdade civil e religiosa, certo? Então os Estados Unidos preenchem perfeitamente as especificações dessa profecia. Os Estados Unidos foi fundado sob princípios de liberdade religiosa. O artigo 6 da seção 4 da Constituição Americana declara assim: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sabe, sem discriminação ou teste para qualquer cargo público, ela é aceitável no mercado de trabalho dos Estados Unidos. A besta que tem 2 chifres, ela só deveria surgir logo após a besta que surge do mar. Também logo depois da sua ferida mortal, que foi em 1798. Então, que nação estava em ascensão naquele tempo? Os Estados Unidos da América. Então os britânicos colonizaram a costa atlântica da América do Norte, formando assim um total de 13 colônias. E essas colônias eram separadas politicamente e culturalmente. Então em 1776, essas colônias se juntaram para proclamar a independência e em 1776 conseguiram ser reconhecidas pelo Reino Unido. E também em 1776, logo após a Revolução Francesa, elas conseguiram, em 1783, conseguiram então o Tratado de Paris. Assim os Estados Unidos passou a ser a maior potência e os Estados Unidos passou a ter uma grande força política e também uma grande força cultural, civil. Então os Estados Unidos passou a um panorama de nível mundial. Só a falar como um dragão. Então, como uma nação fala? Através de suas leis e de seus poderes. Sabe, essa besta agora começa a exercer sua autoridade devido às suas leis. Então, os filhos de Deus que são fiéis aos 10 mandamentos podem esperar perseguições, mesmo em uma nação que por tanto tempo foi refúgio para os perseguidos. Os filhos de Deus devem esperar perseguições da república que proclama a liberdade e que se diz ser o país da liberdade. Poder, essa segunda besta, acompanhe comigo em Apocalipse no capítulo 13, no versículo 12 e 13, que diz assim: excede toda a autoridade da primeira besta, na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que o fogo desce do céu e a terra diante dos homens. O texto nos fala que essa segunda besta faz com que a primeira besta seja adorada por todos os habitantes da terra.
Sabe, é interessante também notarmos que essa besta, a primeira besta, ela estava com uma ferida mortal. Só que agora essa segunda besta apoia a primeira besta, sabe? É interessante também notarmos que ela faz com que todos os habitantes da terra se curvem perante essa besta, essa primeira besta. E agora essa primeira besta está totalmente curada, está com a sua ferida mortal curada. Mas como é possível tamanha mudança mortal? Em 1798, Napoleão Bonaparte mandou o seu general prender o Papa Pio VI, e isso aconteceu de 538, essa perseguição do papado foi até o ano 1798. Então em 1798 o papado foi retirado do seu poder eclesia por ordem de Napoleão Bonaparte, e aí os papas perderam o seu poder tanto eclesiástico como força civil. Então acontece a profecia que apontava para uma ferida mortal. Só que em 1929 essa ferida mortal deveria ser restaurada. E aí em 1929 Benedito Mussolini ele assinou a concordata que devolvia ao papado 44 hectares de terra onde hoje constitui-se o Estado do Vaticano. E assim os papas ficaram novamente com força política e eclesia. Apocalipse 13:14, que diz assim: seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façamos uma imagem à besta que a ferida, a espada sobreviveu. Sabe, aqui eles falam que eles farão uma imagem para que todos os habitantes da terra adorem a essa besta. Mas que imagem será feita a essa primeira besta? Essa primeira besta nós sabemos que é Roma papal, certo? Então será feita uma imagem a Roma. Agora também acompanhe comigo em Apocalipse 13:15. Vamos ver o que vai acontecer àquelas pessoas que não adoram a essa imagem. Vamos lá. Então diz assim: e lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a esta imagem. Nós sabemos que a imagem da besta será aquilo que está em oposição ao selo de Deus, que é o sábado. Então é a santificação do domingo. Nós chamamos de decreto dominical. Então será feito um decreto dominical, e todos aqueles que não adorarem a imagem dessa besta ao domingo serão mortos, serão negados emprego, o sustento e finalmente a perseguição até a pena de morte. Mas não se preocupe, todavia Deus nos protegerá de todo o mal, porque assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus também será conosco. Em Daniel 3, Nabucodonosor ordenou que todos adorassem a imagem que representava todos os deuses, o panteão dos deuses. Nabucodonosor fez uma imagem com 60 côvados de altura, mais 60 côvados de largura. E o que nós podemos tirar dessa imagem? Essa imagem nos representa que cada deus lá na Babilônia recebia um número. O deus menor recebia o número 6. O deus maior representava o número 60. E quando eles queriam usar um número para representar todos os deuses, eles usavam o número 600. Então aqui nós temos essa imagem, né? Então 666. Então isso representa o número da besta também, certo? Então isso é a imagem ao papado, ao primeiro dia da semana. Mas não se preocupe, querido, Deus todavia protegerá o seu povo. Vocês estão se cumprindo, sabe? Todavia Deus tem um povo em que se manterá de fé. Assim como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus entrou na fornalha e finalmente salvou eles. Querido, Deus também vai nos salvar, embora as tribulações que vier. Então confie no nosso Deus, e Ele será por nós, porque Ele falou uma vez que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai querido e amoroso Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui em meio à natureza. Pai, para gravarmos os teus vídeos, nos ajuda, em nome e por amor de Jesus. Querido, esse é o tempo do fim. Nós temos que se preparar. Esses estudos são para que você e eu entendamos mais um pouco sobre a Bíblia. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, certo? E nos ajude publicando esse vídeo. Então, que Deus esteja com você. Até a próxima.